Palavra reservada diz. A palavra reservada diz, em Java, é uma referência ao próprio objeto, tá? Quando a gente está trabalhando na nossa classe, ela referencia os atributos ali da classe, que é o objeto que a gente está trabalhando, no qual o método ou construtor está sendo chamado. Ela é usada para resolver ambiguidades e dar clareza ao código. Olha só, aqui, ó, eu tinha duas variáveis com o mesmo nome, local, local. Então, eu quis dizer que a variável de instância, local aqui, eu diferenciei ela usando a palavra this. Quando eu coloquei this, automaticamente ele enxerga tudo que é de instância, tudo que pertence ao objeto. Olha, o que pertence a esse objeto? Hora de acesso, local, exibir informações, inicializar, tudo pertence ao objeto. Ele não mostrou o static get total online, porque isso não é de classe, né? Static não é referente ao objeto. Então, ela é utilizada para resolver esse problema de ambiguidade. Aqui, pessoal, como ele está pedindo para eu colocar o nome da classe, porque ela é um atributo de classe, né? Então, eu vou colocar aqui um atributo de classe. Então, ela é usada na palavra reservada, diz diferenciação de variáveis, aquilo que eu coloquei, chama método da classe. Vamos organizar aqui o código para chamar o método da classe aqui. Ó, eu vou colocar aqui esse sort aqui, para a gente mostrar esse método daqui, ó. Então, eu vou colocar this ponto, ele já aparece para mim, exibir as informações. Tá vendo? O this mostra para mim tudo que pertence a esse objeto usuário online. E é claro que para isso ficar bonitinho, eu tenho que vir aqui, e aí eu não posso mostrar mais isso daqui, né? Porque ele está sendo mostrado lá. Automaticamente, quando eu chamo inicializar, ele já mostra as informações do objeto. Não foi isso que eu falei? Tá bem aqui. Então, se eu executar... Aí, deu certo também. Tá? Então, ele é utilizado também para exibir métodos, os próprios métodos, né? Passar o próprio objeto como argumento, né? Mais lá na frente, nós vamos usar esse exemplo aqui, porque a gente quer voltar para um objeto anterior, quando a gente está mudando tela, e aí eu coloco o objeto anterior, eu coloco this. Colocar essa palavrinha, eu me refiro àquele objeto anterior. E também é utilizado para chamar um construtor a partir de outro construtor. Aqui é o exemplo que eu acabei de chamar ali. Nesse exemplo, eu criei dois métodos, e aí o método 1 é esse daqui. Quando chegou no método 2, eu chamei o método 1, usando o this aqui. Isso aqui também vale sem o funciona sem o this, tá, gente? Se eu colocar só isso aqui, funciona, tá? Ó, funciona do mesmo jeito. Mas a gente coloca o this porque o programador, quando ele vê essa palavrinha, ele sabe que está buscando exatamente ali dentro dessa classe. Então, ajuda visualmente para saber o que pertence àquela classe. Aqui. Olha só como o this é utilizado para se referenciar ao próprio objeto. Olha nesse exemplo aqui, nós temos um objeto chamado pessoa e ela tem um nome. Foi criado um construtor em que tem um nome e ele coloca nessa variável aqui global o nome. Depois ele cria um método só para mostrar as informações dessa pessoa. Só que como parâmetro aqui, ele coloca um objeto do tipo pessoa, como se fosse uma variável, tá? É uma pessoa e aí o nome da variável é person, tá? E aí ele fala assim, ó, pessoa nome é pessoa.nome, porque é isso daqui. Aí na hora que ele vai mostrar esse objeto, ele só coloca this. Eu chamo o método aqui, ó, print person, né? Vai printar a pessoa e coloca this. Ou seja, ele tá passando daqui para cá o próprio objeto pessoa. Um pouco confusinha, né? Pode parecer, mas depois que a gente vai aprendendo mais sobre orientação a objeto, isso é bem comum, tá?